dia 10 de dezembro. Sou a Renata, né? Nós estamos na monitoria do NAI, e aí quem vai apresentar é o grupo da escola municipal, né, Euclides, e aí eu gostaria então que as minhas dessem uma introdução, né, de quem é o grupo, e começasse então a apresentação, e depois a gente vai também, né, fazer a entrega do relatório escrito. Então, boa noite, né? Boa tarde ainda, são 5 horas da tarde. Bom, boa tarde. Nosso grupo realizou estágio na EMF General Euclides e com o nosso relatório a gente visou observar a gestão democrática, tanto na teoria, que aparece nas leis, quanto na prática do dia a dia na escola. Então, a gente organizou o nosso estágio da seguinte forma: no primeiro momento, a gente se dedicou à análise dos documentos legislativos. Então, a gente leu os documentos da Constituição, plano nacional, plano municipal, plano estadual. A gente se deteve na análise dos documentos para entender o que fundamenta a gestão democrática no sentido da lei nacional. Num segundo momento, a gente tentou entender como aquela lei chegava e influenciava na escola. Então, a gente observou, a gente fez a análise do PPP da unidade, e a gente também, o grupo elaborou um formulário com perguntas sobre a gestão democrática e a opinião das pessoas na escola sobre como aqueles processos se efetivavam, a forma como a escola se organizava, até que ponto aquilo tudo parecia fazer sentido. Então, foi dessa forma que a gente organizou o nosso estágio. Agora, acho que a Karine vai explicar um pouco melhor como a gente realizou a análise da legislação. Boa tarde. Nós, na análise legislativa sobre gestão democrática, nós pensamos em partir, né, dos documentos do âmbito federal, então, na Constituição Federal, que é a Carta Magna, e depois a gente foi para os documentos mais específicos que vão estruturar a educação, a política educacional no país, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, e ainda se desdobrando nos planos nacional, estadual e municipal, para então chegar no plano político-pedagógico da escola, né? Porque a gente pensa que a gente sabe, né, que a escola ela é regida por pela Constituição, então ela tem que seguir ali os planos e aquilo que está estabelecido em lei. Por isso, antes de analisar a escola, nós quisermos analisar ali os documentos legislativos. Então, nós começamos pela Constituição Federal, que é muito importante perceber como na Constituição Federal a gente tem a gestão democrática como um dos princípios que vão fundamentar a educação e um dos princípios pelo qual o ensino seria ministrado, né? Então, a partir dessa declaração da gestão democrática como um dos princípios, se desdobram os outros documentos legislativos, que, pelo que a gente analisou, estão bastante voltados à construção do projeto político-pedagógico da escola e também a participação da comunidade escolar, tanto nos conselhos quanto nas organizações. E aí é muito importante, né, a gente pensar nesses órgãos, e a nossa análise foi se detendo justamente sobre esses órgãos intraescolares, então o Grêmio, o Conselho, e a gente foi mais delimitando sobre esses assuntos, né, mais do que de fora, então os conselhos regionais. Então a LDB vai falar sobre isso, vai falar sobre o projeto político-pedagógico, vai falar sobre a comunidade escolar, a participação da comunidade escolar. Depois a gente vai para o ECA. É muito importante ressaltar o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o ECA ele vai estabelecer que é um direito da criança e do adolescente a organização e a participação nas entidades estudantis, bem como um parágrafo único que vai dizer que é direito dos pais e dos responsáveis terem ciência dos processos pedagógicos e participar das definições das propostas educacionais. Isso é muito importante quando a gente vai analisar a gestão democrática, porque tudo que a gente vai analisar já está inscrito em lei. E aí a escola, cabe à escola cumprir essa legislação, né? E é muito importante, porque se os estudantes ou os pais, eles como um direito garantido, eles acionarem esses direitos, eles têm que ser efetivamente cumpridos, né? E, enfim, a gente foi também falando um pouco das metas, tanto as metas nacionais, estaduais como municipais vão
falar sobre a efetivação da gestão democrática, e aí a gente se atém, por exemplo, ao ciclo de monitoramento do PNE, que vai justamente expor como é complexo esse assunto, a questão, e como é complexo analisar como foi efetivada. E aí, nesse ciclo, a gente observa como, em São Paulo, só 58% das unidades escolares, elas contam com esses colegiados, que é muito pouco. Então, é muito importante a gente pensar como essa meta ela tem sido efetivada, né? E aí é isso, a gente foi se analisando e se detendo aos planos e aos documentos legislativos que fundamentam a prática dentro da escola. E a educação básica no geral, né? Então, no final das contas, a gente considerou, sim, que a MF Euclides, ela tem buscado, dentro das limitações do distanciamento, da pandemia, ela tem buscado se articular essas disposições legais, né? Mas existe um caminho muito importante a ser percorrido pela escola e pela organização em geral, né? Educacional no Brasil, a efetivação da gestão democrática. Então, é isso. Agora eu passo a palavra para que as meninas falem um pouco sobre a análise da prática. Bom, então, a gente conseguiu acompanhar algumas GEIFs, né, que aconteciam no horário da tarde, de meio-dia a 1h30, e à noite, acho que era 7 a 8h30, se não me engano. Mas a gente acompanhou mais do horário do almoço. Então, a gente conseguiu ver como que acontecia essa relação entre os professores e a gestão, e também a gente ficava sabendo um pouco do comportamento dos alunos, alguns eventos, como eles aconteciam e tal. Então, algumas semanas a gente acompanhou essas GEIFs, então a gente já tinha uma base de como acontecia mais ou menos o processo na escola. Daí a gente montou um formulário para a comunidade escolar do Euclides geral, assim. E aí era um formulário com 7 perguntas para a gente descobrir algumas coisas sobre opiniões, né, as experiências, visando entender como que acontecia essa gestão democrática, né, que é o foco do nosso trabalho. Então, para isso, a gente primeiro queria saber quem que estava respondendo, né, podendo ser da gestão, do corpo docente. Só um minuto. E aí, além do corpo, podia ser, né, a pessoa que estava respondendo o formulário, podia ser da gestão, do corpo docente, do aluno, podia ser da família e outros funcionários, né? No final, a gente conseguiu resposta da gestão, dos professores e uma pessoa da família. Então, as perguntas, elas giravam em torno de temas como os espaços democráticos de discussão, né, se consideravam que tinham ou não, o conselho da escola, o grêmio estudantil e a questão da pandemia também, como ela influenciou. E, enfim, aí a gente queria descobrir o que achavam, o que esses sujeitos achavam dessas questões. Aí, no final, a gente conseguiu 8 respostas, e daí acho que a Letícia vai complementar, assim, a análise. Isso. E aí, a partir dessas respostas que nós conseguimos, né, com o formulário, a gente partiu para uma análise que teve o objetivo justamente de articular a prática que a gente pôde presenciar por meio das reuniões, reunião de conselho, GEIFs, e alguns eventos, e articular essa prática que a gente presenciou, o relato, né, da comunidade escolar e também o referencial teórico, que inclui tanto a legislação, que a Karine falou, quanto alguns autores que a gente se baseou, que falam sobre conceitos de coordenação escolar, de gestão democrática, e enfim. Então, na primeira questão, que aborda os espaços democráticos de discussão na MF, a gente teve uma resposta que o maior espaço assim, de participação são as GEIFs, onde os docentes conseguem participar de forma coletiva, opinar,
enfim. E muita gente pontua dessas 8 que no conselho escolar existe uma participação dos docentes, no entanto, a participação da família e dos alunos ainda é bem pequena. Dos 17 titulares que existem, né, no conselho escolar, nenhum é aluno, né? Então aí já tem uma questão que a gente acaba abordando depois, na parte que fala da participação dos alunos. E esse é um consenso, né, da comunidade escolar. Eles reconhecem a importância desses espaços democráticos, mas reconhecem também que existe um caminho assim a ser construído, principalmente no que se refere à participação das famílias e dos alunos. Na segunda questão, a gente aborda o impacto do conselho de escola na EMF. Então, novamente, pela perspectiva dos docentes e da gestão, eles reconhecem a importância disso, mas também reconhecem, por outro lado, que o impacto do conselho ainda é tímido, justamente devido a essa baixa participação de outras pessoas além dos docentes, né? E aí a gente tenta entender o motivo dessa baixa participação, com base nos relatos da coordenadora, inclusive da entrevista que ela deu, a gente pôde entender que a escola teve um histórico de uma gestão autoritária, né? Foi o termo que ela usou. Então, 3 anos atrás, a gestão não era bem democrática, assim, e eles estão trilhando esse caminho para construir esses espaços. Então, essa é uma das questões que a gente analisou também. Outra coisa que nós pontuamos dentro dessa questão da baixa participação, assim, foi a falta de informação, talvez, de divulgação, de explicação mesmo do que são esses espaços, do que é o conselho escolar, do que é a APM, para que a comunidade externa, assim, entenda a importância disso e participe. E aí, na terceira questão, a gente fala sobre os efeitos da pandemia nos processos participativos que compõem a garantia da gestão democrática na EMF. Isso foi uma questão que nós percebemos, né, por meio das reuniões, principalmente das GEIFs e da reunião do conselho, que a gente participou também. Foi notado assim, que uma exaustão, um cansaço, devido às demandas, né, que a pandemia acaba impondo. Então, nós elaboramos essa questão justamente para entender sob a perspectiva das pessoas, da comunidade escolar, tanto dos gestores, dos docentes, a opinião deles a respeito disso. E foi frisado que as demandas da pandemia, né, claro, acabam contribuindo para essa diminuição digamos, de dedicação, assim, para as questões relacionadas à escola, né? A gente está num contexto, assim, de priorizar a vida, a saúde, a segurança. Então, essas questões de participação acabam ficando meio que marginalizadas. E é um motivo, assim, compreensível. Já na questão 4, a gente fala sobre a participação dos estudantes na gestão democrática. E como eu falei anteriormente, no conselho de escola, por exemplo, não existe nenhum estudante que participa, né? E aí a gente tentou voltar nossos olhos assim para perceber o motivo disso. Como eu disse também anteriormente, a escola está caminhando assim nesse processo de gestão democrática, de uma gestão efetivamente democrática, e os primeiros a participarem, né, a construir esse espaço, acaba sendo os docentes, aqueles que estão mais próximos da gestão e até têm essa compreensão maior sobre a importância desses espaços, né? E os alunos é uma questão que eles estão ainda caminhando e explorando para estimular a participação desses alunos. Fora do conselho escolar, que nós já abordamos, tem a questão também do Grêmio Estudantil.
no PPP da escola de 2021, estava previsto, né, o início dos trabalhos dessa construção do Grêmio Estudantil, que ainda não existe na escola. No entanto, devido às demandas, os acontecimentos desse ano, não foi possível, e também a questões pessoais, né, de uma docente que estava organizando, melhor dizendo, essa construção, não foi possível efetivar essa construção do Grêmio Estudantil. E aí, menos um espaço, né, de participação coletiva dos alunos, o que acaba distanciando esse ideal da gestão democrática, que inclui docentes, família, estudantes, e é uma coisa que dificulta também a representatividade dos interesses dos estudantes, né? Porque diante de uma reunião, por exemplo, do conselho, ou até mesmo das organizações da gestão escolar, o interesse dos docentes é contemplado, né? Porque os próprios docentes estão lá, os pais, né, têm os seus interesses representados, mas os estudantes ainda não. Eles participam, né? Existem algumas organizações informais, assim, não é uma coisa estruturada como um Grêmio Estudantil, mas que acaba contemplando, né, essa participação. Elas citaram assembleias e tal, que estão nos planos também. Aí na questão 5, a gente fala sobre a influência do cansaço físico e emocional na participação ativa e na gestão democrática. Isso volta também para a questão da... É uma coisa que está muito ligada à pandemia. Nossa, tem muito passarinho aqui. Enfim, é uma questão que está dentro dessa questão da pandemia, né, das demandas que são impostas, que acaba culminando nessa exaustão, nesse cansaço, em muitas demandas, e a gente acaba abordando isso no sentido de que as demandas e as burocracias do dia a dia, né, acabam, e diante do cotidiano, né, dos docentes, e tudo aquilo que a gente conhece já sobre o trabalho docente, sobre a gestão escolar, isso acaba meio que desestimulando a participação ativa das pessoas, né, nesses espaços participativos. Por exemplo, na reunião do conselho que nós participamos, teve a participação, claro, dos docentes, né, dos titulares. Um pai estava presente. Existe mais de um pai, assim, que... Eu digo pai, significa a família. Existe mais de um representante da família, que é titular do conselho, mas nessa reunião estava presente só um. E nessa reunião a gente pôde perceber essa questão da exaustão, assim, da participação só de estar presente, né? Mas não existe uma articulação de opinar mesmo, de levantar questões, de levantar pautas. Foi feita uma votação nesse dia sobre a permanência de alguns cargos para o ano que vem, e assim, foi um consenso, todo mundo abria o microfone para concordar, e isso é uma coisa que a gente pode perceber, sabe, a sutileza dessa exaustão, desse cansaço através dessas questões. Então, na questão 6, a penúltima questão, a gente pede uma avaliação da gestão democrática desenvolvida na EMF, e isso é feito por meio de notas de 0 a 10, né? E aí a gente recebe notas de 5 a 10, que são distribuídas. 3 pessoas votam 5, 6 e 7, 2 pessoas colocam nota 8, outras 2 pessoas colocam nota 9 e uma pessoa coloca nota 10. E aí, nessa questão, a gente não pediu uma justificativa, né, para essas notas, mas a gente consegue entender a justificativa por meio das questões anteriores, que acaba englobando tudo isso. Então, para as notas maiores, a gente pode entender que existe um reconhecimento do caminho que a EMF já avançou, né? Desde desse histórico que ela tinha de gestão autoritária, de
de não haver espaços de participação coletiva, e essas pessoas que colocaram essas notas reconhecem que o impacto que a gestão democrática teve nesse período, né? Especialmente se tratando desse contexto pandêmico. A gestão, a coordenação que está atuando agora, eles iniciaram na escola em 2020, né? Então, eles começaram em plena pandemia, e é uma gestão, assim, diferente, né, de um contexto normal. Então, isso tudo é considerado também. Então, existe esse reconhecimento dos benefícios da comunicação que existe, né, entre a coordenação, entre os docentes, e que os interesses deles são contemplados. Já tem as notas menores, né? A gente pode justificar isso, por exemplo, graças à baixa participação dos estudantes, que é uma questão assim meio que central, né? Que a gente acaba voltando algumas vezes para pontuar. O fato de não haver um Grêmio estudantil é uma questão muito significativa, né? Impacta muito o sentido dos estudantes terem os seus interesses contemplados, né? Os estudantes são a grande parte que compõe a escola, assim, e o fato deles não estarem presentes nesses espaços é muito significativo. Por outro lado, a gente também pontuou uma questão interessante que acaba ressaltando o quanto a escola tem avançado no sentido de estabelecer uma gestão democrática. Em 2021, houveram duas versões do PPP, né? Porque houve certa discordância em alguns pontos, alguns princípios, assim. Então, a escola contemplou a opinião dessas pessoas que participaram da elaboração do PPP, e aí fizeram provisoriamente, né, duas versões, né, que cada uma contemplava uma visão, uma questão. E foi feito isso de forma provisória para ser decidido depois, de forma coletiva, qual versão que iria ficar de forma definitiva, né? E aí, por meio disso, a gente consegue entender que essa divergência de interesses, na verdade, é um indicativo de que diferentes opiniões, ou seja, diferentes pessoas estão participando dessa gestão. Tá vendo? As opiniões dessas pessoas estão sendo contempladas, sabe? Por mais que sejam divergentes, a escola enxerga isso e considera isso. Então, acho que isso já é um ponto muito positivo que mostra o impacto dessas participações. E aí, no final, eles decidiram, né, qual versão que ia ficar de forma definitiva, e foi a versão 1, inclusive a que a gente usou para análise desse relatório. Então, partindo para a última questão, fala sobre a influência da gestão democrática na qualidade da educação. A pergunta era: em sua opinião, como a gestão democrática influencia na qualidade da educação pública? E houveram divergências, assim, nas respostas. A maioria indica que existe, sim, uma influência, né? E eles acabam ressaltando que, sem a gestão democrática, acaba sendo inviável a representatividade, né, de muitos interesses, acaba ficando uma coisa muito centralizada, e isso com certeza impacta na questão da qualidade da educação, que a educação é feita de forma coletiva, né? Depende de várias pessoas e articulações para acontecer. Além disso, também é lembrado que a gestão democrática estimula o desenvolvimento do diálogo e da tomada coletiva de decisões, né? E isso acaba promovendo um ambiente educacional de maior qualidade, um ambiente que tem diálogo, que tem coletividade, consequentemente, é um ambiente educacional que tem uma qualidade notável, assim. Por outro lado, a gente teve uma resposta que, inclusive, foi de um dos representantes da família, que falou que não existe influência, que a existência ou não da gestão democrática não impacta na qualidade da educação.
E aí a fala que ele usou foi, abre aspas, que a educação depende apenas do educador disposto a trabalhar e do aluno disposto a aprender. E aí, por meio dessa resposta, a gente, né, pôde perceber que talvez a pessoa não entenda completamente a questão do sentido da gestão democrática, ou melhor, o conceito da gestão democrática. No Forms a gente acabou falhando um pouco nisso, nós não colocamos a definição da gestão democrática, do que se trata disso no início, na descrição, né? Então isso pode ser uma justificativa, foi aquilo que nós conseguimos analisar. Ao mesmo tempo, a gente não conseguiu também aprofundar o diálogo com essa pessoa, né, que respondeu. Então, essa foi a resposta que ela deu. Agora, após a análise, né, a gente tem o tópico sobre o podcast, que a Maria vai falar. Partindo de todo esse trabalho que a gente teve analisando a gestão democrática da escola, e aí na parte mais administrativa do ensino, né, de uma forma mais geral do funcionamento da escola, e eu trabalhando para o estágio de metodologia de ensino de História 2 também, eu aproveitei esse debate para falar sobre a gestão democrática no ensino, e aí eu analisei o podcast de História, não só de História, é um podcast interdisciplinar, mas inicialmente era composto pelo professor de ensino digital, o professor William, e a professora de História, mas que depois acabou entrando a professora de arte, o professor de educação física, e acabou sendo uma coisa mais multidisciplinar, mas eu analisei principalmente a vertente com o trabalho na matéria de História. E aí, tomando por base que os princípios de gestão democrática abarcam a autonomia, a liberdade individual e a equidade coletiva, eu comecei a analisar o projeto a princípio, porque um dos grandes desafios que eu tive nesse estágio foi tanto quando ocorria ele, que todos os encontros ocorriam na sexta-feira de manhã. Pela sexta-feira de manhã eu trabalhava, então eu consegui ter algumas conversas com o professor William, ele conseguiu me apresentar o laboratório, ele conseguiu me apresentar como é que ele trabalha com os alunos, como é que os alunos trabalham também. E aí eu comecei a bater alguns papos com ele, infelizmente eu não consegui chegar a desenvolver nenhum podcast junto com a turma, justamente por conta desse problema de horário, mas aí a partir das conversas que eu tive com o professor William, e com a análise do projeto que ele entregou para a escola, que eles, né, no caso, entregaram para a escola, eu montei essa análise dessa metodologia audiovisual na gestão democrática. Porque o que acontece? Eles trabalham com alunos de 6º e 7º ano, um grupo de 15 alunos. Uma parte está presencial, porque optaram voltar presencialmente para a escola, outra parte está em casa, e aí trabalha em casa, mas eles desenvolveram uma metodologia de ensino com os alunos, onde os alunos eles não são só meramente ouvintes, eles participam de toda a produção. Então, eles são produtores do próprio ensino também. Os professores, eles acabam estando ali como orientadores, como, sabe, eles fazem parte do projeto junto com os alunos. Não existe uma hierarquia estabelecida. Obviamente, o professor está ali como consultor, mas ele também aprende com o aluno, ele também está ali aprendendo com o aluno, porque os assuntos produzidos no podcast é de escolha do aluno. É um assunto de interesse do aluno que ele leva para os professores orientadores, e a partir daí eles desenvolvem em conjunto, eles desenvolvem juntos. E eles começaram fazendo uma investigação de todo o material na internet, canais de YouTube, podcasts que já tratavam de ensino de história, de assuntos relacionados à história, de como é que eles abordavam isso inicialmente os dois professores. E aí depois eles levaram isso para os alunos, apresentaram a proposta para os alunos e também incentivaram os alunos a irem atrás de ferramentas, a irem atrás de cursos, de aulas, muitos cursos, inclusive, dados pela Secretaria de Educação. Eles recomendavam que os alunos fizessem, não era obrigatório que os alunos fizessem, mas eles recomendavam. E aí, eram cursos de produção de vídeo, produção de podcast,
como lidar com pesquisa audiovisual, como procurar fontes seguras, como tratar essa questão da fake news também nessas produções. Então, é interessante porque o aluno, ele realmente é produtor do seu próprio ensino, entendeu? Tipo, ele não está ali livremente desamparado, mas ele produz o seu ensino e o seu conhecimento junto com o professor. É uma relação de equidade mesmo, como está dentro dos princípios do que é uma gestão democrática. E aí eu consegui identificar que esses alunos eles tiveram um desenvolvimento muito melhor no seu interesse pela temática de história. Provavelmente porque eles vão atrás de assuntos que eles gostam, de curiosidades que eles gostam. Eles não ficam apenas num debate meramente histórico, mas o intuito do projeto é também que eles entendam aquela realidade histórica e consigam trazer pontuações da vida atual para que eles entendam toda essa relação, essa dinâmica. E eu consegui ver, tipo, como os alunos, eles, tipo, não só aprendem história, mas também aprendem um ofício, né? Porque eles produzem um podcast. Eles gravam um podcast, eles que editam um podcast, eles que publicam um podcast. A publicação do podcast ele é feita no intervalo das escolas, é divulgado no intervalo das aulas, na verdade. Não, apesar da escola ter um canal do YouTube, não tem uma publicação dos podcasts no canal do YouTube, que poderia acontecer, mas não tem. E eles ainda não fizeram, tem um episódio só publicado no Spotify. Mas tem uma série de podcasts que eles fizeram que ainda não foram publicados no Spotify, que o professor William já está planejando fazer isso, até porque eles utilizam uma plataforma, eu nem sei se eu vou falar direito, mas é uma plataforma Anchor, não sei como é que pronuncia corretamente, mas essa plataforma ela é maravilhosa porque você posta, você publica, você coloca lá nela, e ela é ligada a várias outras plataformas de divulgação. Então, tipo, a partir dela, você pode publicar diretamente no YouTube, você pode publicar diretamente no Spotify, ou em qualquer outra plataforma de audiovisual que consiga comportar esse formato de podcast. E aí eu achei muito interessante, eu fiquei, tipo, extremamente um pouco triste de não poder, tipo, me aprofundar mais, de, tipo, trabalhar com a turma, sabe, de poder falar com eles, por causa do meu trabalho. Mas foi interessante ver, porque o professor William, ele é professor de ensino digital, mas ele também é formado em História. Então, tem uma coisa muito em conjunto ali. Eu vejo que os alunos, eles sabe, tipo, ficam assíduos para estar ali, eles ficam animados para estar ali produzindo. E é interessante ver como essa modalidade de ensino, essa utilização do audiovisual para o ensino de história, dentro dessa coisa que talvez nem diretamente tenha sido o intuito dele de fazer um ensino democrático, de fazer esse tipo de gestão dentro do projeto, mas que está intrinsecamente ligado no objetivo do projeto, resultou num resultado bem positivo, assim, para os próprios alunos, e eu acho que também para a disciplina de história. Não cheguei a conversar diretamente com a professora que faz parte do projeto, porque o projeto ele também funciona como uma forma de compensar a carga horária de paralisação. Então, quando eu consegui entrar no projeto, ela já tinha cumprido a carga horária, e aí ficava muito mais a cargo do William fazer essa ponte, fazer esse auxílio com os alunos. Mas eu acredito realmente que, tipo, os alunos melhoraram e devem ter despertado muito mais interesse dentro da própria aula tradicional do currículo. Porque muitos assuntos, pelo que o William me falou, eles eram trazidos a partir da sala de aula que eles viam. Então, eles viam, nossa, isso aqui é interessante na aula com a professora. E aí, na produção do podcast, que eles tinham reunião antes para montar todo o roteiro, antes de gravar o podcast, eu falava, eu estou a fim de trabalhar com isso porque eu vi na aula da professora e etc. Então, é interessante ver como esses projetos, que são uma coisa à parte da escola, também traz o aluno para o ensino tradicional, fechado, onde o professor ele é o detentor do saber e aí repassa para o aluno.
Então, é interessante ver como esses projetos de gestão democrática, de ensino livre, que deixa o aluno em autonomia em relação ao seu aprendizado, também, sabe, auxilia o ensino tradicional posto em sala de aula também. Eu acho que é algo legal porque a gente geralmente vê debates na academia dos dois tipos de escola. De escolas que fazem o ensino mais tradicional e dessa coisa de professor em cima e aluno embaixo, e aí a gente faz a jogada do conhecimento nessa vertente, e de escolas que deixam o ensino do aluno e a aprendizagem do aluno de forma autônoma do aluno, e o professor está ali para orientar caso o aluno queira. Eu acho que esse tipo de dinâmica, principalmente nas escolas públicas, que tem essa questão de uma série de dificuldades estruturais, causa e gera algo muito positivo. E eu acho que com o desenvolvimento, que a gente viu que a escola está caminhando para o desenvolvimento na gestão democrática, eu acho que é muito possível que daqui para frente esse pensamento, essa forma de projeto, não só beneficie os alunos de disciplina de história, mas também acabe abarcando outras disciplinas e outras matérias e melhorando o desempenho dos alunos em sala de aula também, de um ensino mais tradicional, que eu acho que é uma boa mescla, é uma boa forma de você fazer um ensino total, sabe? Um ensino em que o aluno ele também se sente ali, que ele entende o que é que está acontecendo, porque ele também desperta o seu interesse na aprendizagem, não só o que o professor quer passar para o aluno, mas o que o aluno também quer aprender. Eu acho que é uma boa troca e uma boa dinâmica. Mas foi maravilhoso, é um projeto que surgiu assim e que espero que vá muito para frente, que se envolva. Eu conversei muito com o professor William, assim, pelo WhatsApp e também na videochamada. Ele me mostrou a informática, ele me mostrou os computadores, a forma como ele trabalha com os alunos, e foi muito legal ver, foi muito interessante. E é isso, eu acho que é um projeto bem bacana mesmo, que está dentro de tudo que a gente discutiu aqui e traz uma metodologia muito boa para o ensino de história. Eu não sei se uma das meninas querem complementar alguma coisa. Eu acho que a gente pode ir passando para a conclusão, e aí eu queria só ir finalizando, elencando alguns pontos importantes, né, e algumas propostas de intervenção que a gente pensou durante o estágio. Primeiro, retomar o que as meninas já falaram sobre essa questão do fortalecimento, né, da participação dos alunos, da participação das famílias nos processos, e aí para isso a gente pensou um pouco na criação, se a escola tivesse possibilidade, né, na criação de um site, e aí não necessariamente precisaria ser um site, mas uma mídia social que alcançasse o máximo de estudantes e famílias e educadores para comunicar, para transmitir, né, os processos democráticos na escola, de forma que cheguem mais pessoas, difundir principalmente a importância da gestão democrática dentro do espaço escolar, né? E também divulgar as reuniões e tudo mais, mas também que esse site, que essa mídia social, ela fosse criada pelos próprios alunos, assim como, por exemplo, essa questão do podcast. Então, pensar como os alunos, eles participam desses processos também de criação, né, das ferramentas utilizadas pela escola. E aí a gente pensou também sobre a questão das assembleias. A gente acredita que o espaço de assembleia escolar, né, para que os alunos se coloquem, é muito importante, né? É muito importante para fortalecer a participação. E além do Grêmio Estudantil, que nós já pontuamos, já falamos que tem sido, né, desenvolvido um projeto para que o Grêmio Estudantil ele aconteça. Então, foram algumas formas que a gente foi pensando assim de articular essa questão do envolvimento dentro da gestão democrática na escola. Mas, por fim, a gente precisa compreender que o desafio da gestão democrática ele é realmente uma questão bem estrutural da nossa sociedade. Então, a gente. E aí eu volto para os textos legislativos, pensando que quando o princípio da gestão democrática ele é inscrito na lei, não foi a partir de um processo assim passivo, mas a partir de debates, de lutas, de
de grupos sociais que se colocaram. A gente, naquele momento, o Brasil estava passando por um processo de redemocratização. Então, é muito importante que essa análise ela se retome, ela aconteça dentro do espaço escolar, né? Para que os educadores mesmo se mobilizem em afirmar a importância da gestão democrática na sociedade brasileira, né? Como parte dos processos decisórios, bem como o exercício da cidadania dentro da escola. Então, essas foram. E aí a gente pensou, né, nas ferramentas de formação dos professores e aí, o apoio do NAI é muito importante nesse aspecto, porque a gente tem, né, dentro do NAI, essa possibilidade de formação dos professores, dos educadores, bem como dos alunos, né? Inclusive, a gente participou, né, da reunião sobre o Grêmio, e foi super interessante, né, que também foi um projeto do NAI. Então, a gente percebe que a MF Euclides, ela tem se articulado nessa direção, mas que existe, claro, um longo caminho a ser percorrido. E aí coube várias reflexões, como já foram expostas aqui, e a gente acredita que, por mais complexa que seja a temática apresentada, é direito, né? É um direito e ele deve ser efetivado e concretizado. Por isso é muito, muito importante que a escola continue se articulando para o cumprimento, para a efetivação da gestão democrática na escola e no ensino. E aqui nós finalizamos. Muito obrigada. Muito bom, muito, né, muito obrigada, pela apresentação. E aí eu gostaria de ouvir se né, o Matheus, a Vanessa, gostaria de fazer alguma, né, alguma pontuação, alguma pergunta, até porque a escola deles é uma SEI, né, então é um centro de educação infantil, é uma estrutura diferente, é um outro tipo, né, de formação, de estrutura. Aí tem um ponto, né, que vocês colocaram, que acho que essa questão aí das intervenções, eu acho que isso né, acho que isso é sempre importante, né, não só fazer uma análise, mas eu acho que sempre trazer, né, alguns aspectos de como melhorar, porque acho que a gente às vezes faz um trabalho, faz análise e ponto final, né? Mas acho que é trazer alguns aspectos de solução. E essa questão, né, acho que da participação dos alunos, e eu acho que, né, o que a Maria Beatriz trouxe, assim, como algo muito positivo, né? Tudo bem, Karine caiu, né? Como muito positivo, acho que essa participação efetiva dos alunos, né? Não só como aquele aluno que está ali ouvindo o que o professor fala, mas eu acho que essa atuação e como isso é importante, né, para o aprendizado e como isso motiva, né? Não só aquele aluno que está ali como ouvinte, mas aquele aluno que que faz parte, né? Que também produz. E eu acho que eu sou totalmente favorável a esse tipo de aprendizado, né? Que eu acho que isso motiva extremamente, e eu entendo, do meu ponto de vista, que faz a gente aprender muito melhor, quando a gente está na prática, né? Como a gente só está ali na teoria, naquela questão de ouvinte, mas quando a gente realmente produz algo. E eu acho que ele falou, é um longo caminho, eu acho que a Euclides é uma escola muito grande, né? E então, e acho que essa, né, que nem como vocês ali analisaram né, a não participação ainda dos alunos no conselho, eu acho que ainda, né, nesse caminho da criação do Grêmio, mas eu acho que é um caminho aí muito positivo e que a gente, né, acho que a escola espera, enfim, que isso em algum momento aí se concretize. E aí eu gostaria de agradecer a disponibilidade, né, de vocês, de apresentarem, de estarem aqui, e não sei se vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de pontuar, né, de falar sobre essa experiência, né, com o NAI, com a escola, e apesar que depois tem a avaliação de vocês no final do relatório, né, que essa é individual. Acho que se ninguém vai falar, eu vou falar só uma coisa, porque eu acho importante pontuar
como pessoa que não é de São Paulo. Eu só queria, tipo, agradecer ao NAI mesmo, tipo, pela oportunidade de ter feito a ponte entre a escola, porque eu, como não sou daqui de São Paulo, eu tenho e tive muita dificuldade em, durante meus estágios da licenciatura, conseguir procurar uma escola e conseguir saber por qual caminho eu fazia isso. Então, eu acho que o NAI, além de fazer, óbvio, o apoio a essas escolas que são vinculadas a ele, tipo, eles ajudam também esses alunos que não são efetivamente daqui de São Paulo, que não sabem como é que essas escolas funcionam, qual o caminho certo para ir para lá, e que é uma experiência extremamente interessante e necessária que a gente da licenciatura tenha dentro da escola. Apesar de ter feito boa parte da minha licenciatura de modo online por conta da pandemia, eu fiquei, tipo, muito feliz de poder realmente estar, tipo, dentro da escola, mesmo que seja para assistir o que é uma GEIF, para participar do que são as reuniões das escolas com os pais, para participar de toda essa construção da escola, e também para ver projetos como foi o que eu analisei e etc. Então, tipo, só agradecer mesmo, porque realmente foi muito importante para a minha formação como professora e para terminar, tipo, a minha licenciatura, assim, tipo, falar, ok, eu pisei numa escola, eu consegui fazer isso e deu certo, e foi muito bom, e é isso. Que bom, né? Acho que nós, né, em nome do NAI, agradeço, né? E a gente fica satisfeito, né? Ficamos satisfeitos aí que, né, que o seu objetivo tenha sido, eu acho que alcançado, como você, como licencianda, né? E eu acho que o NAI como núcleo, né, de avaliação institucional, que eu acho que né, era esse o objetivo, né, de fazer esse trabalho, e, né, se foi alcançado, acho que a Marina também, né, está assinando embaixo, a Júlia também, e eu acho que isso é muito positivo, ouvir, né, isso de vocês, eu acho que é muito positivo. Só para no trabalho do NAI. complementar, porque já que está gravado, talvez a escola vá ver isso. Madalena, muito obrigada. A Madalena foi um anjo, respondendo todas as nossas perguntas. O professor William também foi, tipo assim, maravilhoso comigo. Tipo, a escola foi extremamente aberta a conversar com a gente. Os professores também, e, tipo, apesar de, sabe, tá todo mundo cansado por conta do EAD, todo mundo cansado por conta de fim de ano, por conta de tantas coisas que aconteceram para a classe também, nesse fim de ano, tipo, a escola foi extremamente solícita com a gente. E tipo, a Madalena, principalmente, porque ela respondeu, tipo, inúmeras perguntas no WhatsApp, inclusive, tipo, já pedi mil desculpas para ela se eu estivesse, tipo, perturbando demais. Mas eu acho que ela foi essencial para essa experiência que eu tive, que eu acho que o meu grupo teve também no desenvolvimento do estágio, que foi maravilhoso. Acho que também, assim, né, acho que tem a parte de vocês também que acho que teve esse envolvimento, né, porque eu entendo, assim, não é uma parte só, né, Maria Beatriz, eu acho que tem também a parte do, né, do estudante que está envolvido também com a sua formação, né, que assim, acho que vocês também estiveram, né, o tempo todo envolvidos, querendo saber, né, indo atrás, querendo participar, querendo compreender todo esse processo, e eu entendo que isso também faz toda a diferença, né? A Mariana, ela citou aqui também as bibliografias, né, que vocês utilizaram como fonte também para compreender, para chegar, né, nessas análises durante ali a apresentação. A Karine também citou fontes, né, que vocês utilizaram super importantes nesse desenvolvimento né, de alunos, né, uma deles, LDB, ECA, enfim. Então, eu entendo que isso faz toda a diferença também para o trabalho na escola, para esse estágio, né? Não só aquele ponto de falar, eu preciso de horas, mas mais do que isso, né? Eu estou me formando professor e para isso eu preciso me desenvolver, e desenvolver um trabalho na escola
a gente entende que realmente precisa de né, de tempo, né, e precisa de ter todo esse processo que eu acho que vocês se propuseram. E eu acho que isso foi muito positivo, né? Então... Boa noite, gente. Só para constar, apesar da Marina não estar hoje, né, porque ela tinha que trabalhar, ela participou da construção, tanto da apresentação, quanto fez, né, os estágios, tudo mais, super ativa, só para constar. Até antes da gente mudar desse slide da apresentação, é legal ver as imagens aí da escola, que foi até o Felipe que fez, porque elas são bem representativas do que a escola né, luta muito por essa questão da educação inclusiva, do direito ao acesso, né, à escola, e também essa placa aí, né, na escola, que está o nome oficial, né, Infante Dom Henrique, que a gente vai explicar depois por que é espaço de Bitita, e não esse nome que está na placa. Pode passar, por favor, Felipe. Então, a gente começa localizando a escola no território, né, ela fica no bairro do Canindé, que faz parte do distrito do Pari, e é uma zona bem interessante, porque ela fica bem nos limites, assim, um miolinho que fica entre o centro, que da gente dá para ver aqui que tem um Bom Retiro, né, a luz ali mais para a esquerda, para baixo, a zona norte, que a gente pode ver uma linha azul, que é o Rio Tietê, atravessando aí, né, a Marginal Tietê, e para cima já é Vila Guilherme, tudo que é a zona norte, e na direita já comecinho da zona leste, né, então você tem o Belém, o Brás. Então ele fica num espaço bem interessante. Pode passar. E aí, agora, localizando mais especificamente o lugar no Canindé, né, a gente destacou algumas coisas. Lá em cima está a escola, né, com o nome oficial, né, no Google, que a gente tirou. E a rua tem uma especificidade, assim, tem muitos equipamentos de acolhida, principalmente pessoas em situação, né, de rua. Tem esse sítio das Alamedas, que é logo ao lado da escola, que é para pessoas idosas, né, em situação de vulnerabilidade. Aí você vai descendo um pouco, dá para ver que tem essa casa de apoio Maria Maria, essa samaritana, que é só para homens, tem essa outra casa de acolhimento, que é para famílias, né? Então tem muito desse tipo de equipamento. E o bairro em si também tem uma relação muito forte com o futebol, é bem interessante. Então, a gente olhando de frente na saída da escola também, que é para cima desse mapa, que não dá para ver, a gente já vê os muros da Portuguesa, né, do estádio, e no finzinho da rua, saindo direção sul, você tem esse campinho de várzea, que é de um clube, né, Estrela do Pari, que é até antigo, né, eu fui dar uma pesquisada, é uma rua bem interessante porque ela não é muito residencial, tem muitos equipamentos, né, e uma exceção se vocês olharem ali logo descendo a rua da escola, tem uma travessa piscina aí, vocês podem olhar que tem vários quadradinhos que são casas, que tem essa vilinha, que lá eles chamam de vilinha, né, que é uma comunidade chamada Santo Antônio do Canindé, que é uma área ocupada há mais de 50 anos, que não tem muitas benfeitorias, né, nunca foi regularizada, e, inclusive, é um lugar que alguns estudantes moram, né? Foi um dos lugares que a gente mapeou, onde os estudantes moram, que eles moram mesmo na região. E aí, dando uma contextualizada no bairro, né? De início, assim, né? Nos séculos passados, até o começo do século XX, era conhecido por ser um reduto de portugueses, italianos, árabes, até por né, tem essa relação com a portuguesa, e era muito também conhecido por abrigar fábrica de doces, né, tinha uma fábrica grande lá, não sei se era da Tostines, não me recordo bem, e era conhecido como bairro do doce no passado, e também era uma região conhecida como Ilha da Madeira, porque tinha as construções em madeira, isso nas primeiras décadas, né, do século passado, e tinha as cheias do rio Tietê, porque nesse período o rio não era canalizado ainda, então, a época de cheia do rio, alagava tudo e ficava uma ilha numa área de um clube alemão que tinha na época, que depois esse clube vai ser vendido para o São Paulo Futebol Clube, que era tipo um centro de treinamento deles, até os anos 40, e logo depois a Portuguesa que toma o espaço e constrói o estádio que tem até hoje, né? Quando a gente está na Marginal Tietê, a gente vê. Aí o bairro foi se transformando e tudo mais, e hoje ele é conhecido junto com esse distrito do Pari, com o bairro do Pari e do Brás, como uma área de comércio, oficinas também, né?
e tem a Galeria Pagé, que era famosa antigamente, não sei se hoje é ainda, né? Fica tudo nessa região, é uma região bem de comércio, que a gente sabe, Brás, né? E aí muda um pouco, né? Nas últimas décadas, é a cara dessa comunidade, que continua uma comunidade imigrante forte, né? Com destaque para as comunidades dos países andinos, então, da Bolívia, Venezuela, e muito perto da escola fica a Praça Cantuta, que é meio famosinha, que ela tem uma feira boliviana, né? Então, você tem essa presença grande até né, dessas populações e também que trabalham, às vezes, nessas oficinas, né? E aí a gente mapeando no fim, a gente encontrou alguns lugares, até com o coordenador ele falou um pouco, né? Um dia que eu saí da escola, andando, eu pude perceber por onde as crianças também iam, que foi meio que confirmando o que os professores falavam. Muitos moram nessa vilinha, que é uma travessa na rua da própria escola, né? Uma comunidade. Tem um residencial lá, um grande conjunto habitacional também perto da escola na rua Olarias, que é uma Coab que foi feita em 2004, né? E também tem uma região do Morrinho, que fica entre a região da escola até uma avenida, que é uma Avenida Carlos de Campos, que é uma região que ainda tem umas casas antigas, centenárias, e essas casas, na verdade, elas são divididas e as famílias alugam, né, e dividem por cômodos, que isso é até uma coisa um pouco comum, até com essas famílias de imigrantes, às vezes, que não têm muita condição financeira, né, e acabam optando por esse tipo de moradia que, né, é um pouco mais barata. E ali era uma fotinho, né, só da época lá da época do clube, né? E aí a gente, né, já entrando nessa questão do nome da escola, o nome reconhecido e o oficial, né, por que Espaço de Bitita? Bem perto ali da onde a gente não conseguiu localizar exatamente onde, mas era bem perto do estádio, né, da Portuguesa, que na verdade você vê uma parte do complexo ali da Portuguesa da rua, da escola, tinha a favela do Canindé, que ela até foi meio que criada mesmo pela própria prefeitura no final dos anos 40, nesses processos de urbanização que a gente tem no Rio de Janeiro, isso, em São Paulo, né, que eles meio que, né, daquela forma higienizante, vão tirando as famílias, urbanizando e as famílias vão sendo expulsas, né, são deslocadas né, nesse caso, algumas foram transferidas para um terreno público, que era esse terreno na área do Canindé, nas margens do Tietê. E essa favela continuou lá por algumas décadas, até que, por conta desses alagamentos mesmo da região, as famílias foram realocadas para um conjunto habitacional no Jabaquara, que foi até um dos pioneiros, assim, um modelo que na época deu certo, tal, que foi um dos primeiros conjuntos aqui de São Paulo. E quem morava lá, né? Quem morou na favela do Canindé foi a Carolina Maria de Jesus, que está até a exposição agora dela, né, no Instituto Moreira Salles, que o Felipe foi, inclusive, né, que muita gente já deve conhecer aqui, né? Ela foi muito famosa, em especial pelo livro Quarto de Despejo, né, que ela escreveu e fala dessa vida em São Paulo, uma pessoa que morava na favela, como era o dia a dia dela, né? Então, acaba abordando essa questão do processo de modernização da cidade, urbanização, como ele é excludente, né? Então, o bairro ali tem uma relação muito forte com a história da Carolina Maria de Jesus. E a foto dela na favela ali, né, vocês podem ver que uma área bem alagada, bem insalubre, né, por causa do Tietê, das cheias dessa época ainda. E aí, já entrando um pouco nas questões da escola, a gente pensando um pouco nesse perfil dos estudantes, né, de moradias mais populares, isso se reflete também nos dados que a gente pegou do sistema lá, eu esqueci o nome até, e dá para ver que a média de renda das famílias é de 1 a 2 salários mínimos ou um pouco menos até, né, meio a um salário mínimo. E tem esses equipamentos no entorno, né? Na rua da escola tem uma outra escola, também estadual. Tem esses 2 museus, que tem o Museu dos Transportes ali perto, o Museu da Portuguesa, né? Que é um museu menorzinho, mas é considerado um museu. 2 cinemas ali já na região da Zona Norte, o Center Norte, e o Shopping D, né? Que é mais próximo ali, e uma UBS. E tem o campus do Instituto Federal ali também bem próximo.
Obrigado, Mariana, aí pela contextualização. Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre a escola, né? Conectando com essas questões de território que a Mariana apresentou super bem. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da MF Espaço de Bitita, ela foi inaugurada em 88, e hoje a escola ela funciona em 3 períodos, né? No matutino ficam do 6º ao 9º ano, no vespertino é um esquema meio integral, do 1º ao 5º ano, né? Então eles entram depois do almoço e ficam até umas 7 da noite, e no noturno eles têm o EJA. E a escola possui cerca de 750 estudantes, e reflete muito as questões do território, né? Então, 1/4 dos estudantes são migrantes e filhos de migrantes, e uma das professoras que eu conversei falou que ela acredita que são cerca de 13 nacionalidades que tem hoje na escola, então desde Bolívia, Venezuela, Bangladesh, China. É um espaço muito bacana e muito rico culturalmente, tanto que até nas placas da escola dá para perceber que são escritas em várias línguas diferentes, então tem português, espanhol, árabe, francês e tal, para tentar trazer um pouco dessa inclusão, né? E muitas das pessoas que acabam vindo para cá sem falar o português, lá também tem divulgação de cursos de português para imigrantes. Como a Mari falou também, 10% do pessoal da escola vem dos centros de acolhida da região. Ali na própria rua, né, tem alguns centros de acolhida, mas também, principalmente no EJA, né, a gente acaba tendo ali na escola muitas alunas trans da Casa Florescer, tem pessoas também da Casa Maria Maria, do CTA 18, e 1/3 dos estudantes que compõem a escola, de acordo com o que a gente leu no PPP da escola, no projeto político-pedagógico, é considerada de classe média, então é uma minoria, assim, da escola, e tem acesso a bens e serviços, né, mas isso enfim, de acordo com renda declarada, o que a gente chama de classe média aqui no Brasil. E aproximadamente metade dos estudantes da escola são autodeclarados negros. E contando um pouquinho de como é a escola fisicamente, a escola ela é um grande corredor, assim, sabe? Então é um grande corredor com várias salas, são 10 salas de aula, assim, é um espaço pequeno, assim, de construção mesmo. A área externa é maior do que a área interna da escola, então de um lado tem uma sala, tipo, metade das salas, do outro lado tem outras, tem a diretoria, a secretaria, a coordenação pedagógica, almoxarifado, sala de professores, tem um laboratório de informática bem bacana, uma sala de leitura, sala de vídeo, sala de materiais pedagógicos, a brinquedoteca, o almoxarifado geral, e aí também tem um pátio com refeitório, uma cozinha, 3 quadras e 4 sanitários. E aí eu vou mostrar um pouquinho de algumas fotos da escola, porque contando acho que talvez não fica tão claro. Aqui nessa primeira foto de cima, é a parte que do lado direito, né, tem um parque onde as crianças brincam, né, já que é uma escola de ensino fundamental, tem fundamental 1 e 2, e aqui tem uma hortinha que eles cultivam, assim, e está muito alinhado com o projeto da escola de ser bastante interdisciplinar, provocar bastante autonomia, então eles cultivam algumas coisas aqui. Do lado direito tem o que eles chamam de bosque, né, nesse bosque acontecem alguns encontros, como o rolê do reencontro com os alunos, com os pais, e também os alunos gostam de estudar aqui, de acordo com os professores, porque como o projeto da escola foge um pouco da educação tradicional, de sala de aula, muitos dos alunos pegam as apostilas, que eu vou explicar um pouco mais, e acabam vindo aqui para o bosque para estudar, fazer as atividades e pesquisar um pouco mais as matérias que eles estão estudando no semestre. No canto inferior esquerdo, aqui é o refeitório, e aqui no inferior direito, vocês têm a entrada da escola. Assim, depois que passa aquela placa assim, essa é a primeira entrada da escola. E bom, a busca pela mudança do nome da escola, acho que tem muito a ver com a questão, com o engajamento político da escola mesmo, assim, de questionar, de promover uma educação crítica que faz os alunos pensar, de se engajar com o território. Então, a escola com o nome oficial, né, de MF Infante Dom Henrique, né, que era um navegador e traficante de pessoas escravizadas português, não faz sentido para a escola, não faz sentido para aquele território, e desde 2016 a escola está tentando formalmente, né, nas vias, enfim, da justiça, trocar o nome para MF Espaço de Bitita, mas acho que é uma questão mais formal, assim, porque dentro da própria escola eles já se reconhecem como MF Espaço de Bitita, e acho que é assim que a gente deve chamar a escola. E acho que de algumas características interessantes do ensino, quando ocorre a troca, né, de turnos de aula,
o sinal toca música, assim, não é aquele alarme que parece presídio, que parece alguns outros espaços tradicionais. Lá eles também têm muito essa questão do projeto, como eu comentei, que investe muito na autonomia e no protagonismo do estudante. Então, os professores, eles organizam roteiros, assim, eles preparam apostilas para o bimestre, ou para o trimestre, assim, coletam, tipo, aqui, esse trimestre o tema vai ser a questão da cultura e do cinema. Aí eles começam a preparar atividades de todas as matérias voltadas para esse tema, montam a apostila e dão para os alunos. E aí os alunos, eles vão pesquisando sobre isso, conversando com os professores estão muito mais concentrados nessa questão de ajudar os alunos e orientar, e não tanto passar conteúdo na lousa e na sala de aula. Os professores são muito engajados politicamente também, tem essa questão crítica, eles falam que quem chega na escola sem essa visão acaba não ficando muito tempo lá, acaba não se adaptando e saindo, e a escola acaba sendo muito premiada. Ganhou o prêmio Paulo Freire de 2018 e 2021, é uma escola associada à Unesco, também ganhou o prêmio de Territórios Educativos, Educador número 10 e vários outros prêmios. E, bom, aqui da nossa experiência, né, eu, Mari, Tainã e a outra Mari, Marina, Mariana, né, a gente participou de alguns projetos, né, participamos do Rolê do Reencontro, que foi um evento, né, uma organização criada durante o período da greve da pandemia para tentar se aproximar dos alunos dos estudantes motivados e discutir questões com relação à saúde mental. A Rádio Jibitita, que em especial foi um projeto que eu acabei me concentrando mais pessoalmente, que é um projeto de comunicação e engajamento da escola que também surgiu com a pandemia, né, porque eles, com a pandemia, muitos alunos, eles perderam contato com os alunos e começaram a tentar mandar áudio no WhatsApp, saber como estava, mais do que dar aula online, né, primeiro eles precisam saber como os alunos estavam, né, com toda a questão pandêmica, e aí queriam saber se alunos, muitos não respondiam, alguns respondiam, e para manter esse contato, eles começaram a criar uma rádio mesmo, mandar áudios com vinheta e tudo mais, de maneira frequente no WhatsApp, que hoje já se tornou um podcast que tem no Spotify, com mais de 40 episódios, também tem um canal no YouTube, que eles discutem temas do território. No começo era para discutir o auxílio merenda, auxílio emergencial, combate a fake news em relação à vacinação, mas hoje são temas do próprio território, projetos de desenvolvimento do estudante, é um espaço bem legal, eu recomendo que vocês sigam e acompanhem. E também a gente acompanhou de maneira geral as reuniões virtuais que os professores faziam, assim, semanalmente, para esse momento de acolhimento mesmo dos professores, discutir a saúde mental dos profissionais de educação, dialogar a respeito dos projetos, e foi também uma experiência muito bacana de aprendizado nossa, aqui nesse estágio da disciplina. E comentando um pouquinho dos desafios da pandemia, da greve, do retorno, acho que, como eu comentei já um pouquinho, tiveram inúmeras dificuldades, desde manter o contato com os alunos com o início da pandemia, a falta de suporte do governo, então eles começaram a criar grupos de WhatsApp com o próprio celular pessoal, né, o governo não deu recurso nenhum, e aí perdeu-se também um pouco dessa privacidade, do respeito aos horários dos professores. Tiveram muitos alunos e professores também com dificuldade em relação às ferramentas do Meet, do Classroom, principalmente de dificuldades dos alunos do EJA, né, que são alunos mais velhos. Teve uma grande baixa na presença das aulas e eles tiveram que se reinventar como fazer, né, para garantir que o pessoal acompanhe as aulas e enfim, continue estudando, né. E aí eles começaram a criar roteiros e planos de estudo para os alunos, para, olha, estuda pelo menos isso aqui essa semana, esse é o projeto, e ficavam mantendo contato principalmente com o WhatsApp, ainda mais principalmente com aqueles que não estavam conseguindo participar do Google Meet, do Classroom, e começaram com outros projetos, né, para tentar manter um pouco esse contato e engajamento, como a Rádio Bitita e o Rolê do Reencontro. E também teve toda a questão dos tablets, né, que foram enviados com muito atraso para os professores, e sem configuração, os professores mesmo tiveram que aprender a configurar. Em relação às greves, né, tiveram 2 greves ali na escola, os professores são muito engajados, né, não todos, né, mas teve uma boa adesão da greve. Uma primeira greve sanitária, né, quando, acho que em fevereiro de 2021, falaram para voltar presencialmente às aulas, só que os professores discordaram para repudiar a volta às aulas antes do avanço da vacinação aqui na cidade. E depois teve uma outra greve em relação à perda de direitos e à precarização dos trabalhadores com a reforma da Previdência, o Sambaprev 2. Então, foi um momento bastante turbulento, assim, tanto na luta dos professores e também que já
aumenta ainda mais os desafios, né, de manter o engajamento e o contato com os alunos, né? E trazendo um pouco do status de como está hoje, os professores já voltaram 100% ao presencial, mas os alunos, para os alunos segue opcional a volta ao presencial. De acordo com a professora que eu conversei, cerca de 30 alunos ainda não voltaram, e eles vão mantendo o modelo híbrido das aulas. Então, estão dando as aulas presenciais, e às vezes entram na sala de leitura e tudo mais, e abrem o computador lá, e fazem as aulas remotas também, os professores para os alunos que estão remotos. E agora a Tainá vai continuar um pouco, para fechar. Eu vou tentar ser bem breve, porque deu o nosso tempo, né? Toda essa contextualização, né, que o Felipe e a Mariana fizeram, eles são bem importantes porque eles estão bem em consonância com o projeto político-pedagógico, né? E eu acho bacana destacar esses 3 princípios que a gente encontrou no projeto político-pedagógico e que eles vão ao encontro daquilo que a gente tem estudado na disciplina, começando pelo direito à educação, né? A qualidade de ensino e essa questão com a gestão democrática. Nos coletivos que a gente participou, a gente também pôde perceber esses pontos que eles comentam em relação aos princípios de convivência definidos consensualmente no coletivo, que é a afetividade, respeito, igualdade, equidade e responsabilidade. Pode ir para o próximo, por favor. Aqui, os desafios que a gente comentou são desafios que os próprios colegas, o Felipe e a Mariana, colocaram, né? Que a escola tem essa preocupação por conta do público que ela atende, um público migrante, então essa questão da xenofobia, questões voltadas para o posicionamento político em relação ao nome da escola, né, a escola ela já teve, se eu não me engano, uma luta com outras 4 outras denominações, até chegar no nome que se pretende hoje, né, e as dificuldades enfrentadas mediante o cenário que a gente tem de Covid, né, e o desmonte que a gente tem visto em relação à educação. Esse ano para a gente de estágio, ele foi um ano muito complicado, porque as escolas, elas estão sobrecarregadas, né, com essa relação do ensino híbrido, com o ensino online, com 35% de estudantes participando, depois 50%, agora 100%, alguns alunos que, por inúmeros motivos, acabaram evadindo a escola. Então, a gente sentiu isso, né, no contato que tivemos com os professores. Pode passar. E as nossas considerações que a gente gostaria de deixar, né, que é a experiência de aprender com escola engajada num projeto de autonomia e de fomento ao pensamento crítico, em comparação com instituições mais conteudistas, que não têm esse olhar mais humano e específico para cada estudante, né, e para as especificidades de cada um. Contribuições no sentido de pensar em conjunto com os professores, né, como engajar os alunos, novamente, né, no retorno presencial, e como dar continuidade aos projetos criados sem mobilizar o corpo docente em horários extraoficiais, aumentar a participação dos alunos e da comunidade do território nas atividades da escola. E é isso, muito obrigada. Gostaria, né, de agradecer ao grupo, parabenizar pela apresentação, né, pela clareza. Acho que o da Espaço de Bitita é uma escola, né, que está de parabéns aí por essa diversidade, né, de atender e de acolher esse público tão diverso. E então acho que a gente vai para a próxima escola, e aí depois, no final, faz algumas considerações, como combinado. Bom, boa noite. A gente vai apresentar o nosso relatório de estágio da EMF professora Mara Tartagracena. Nós demos o título provisório de Encontrando os Contextos e Referências do Corpo Discente ao Corpo Docente. E eu começo, então, localizando, né, a nossa escola. Ela fica no bairro Parque Bristol, no distrito de Sacomã, zona sul de São Paulo, né, nesse quadradinho rosinho que vocês podem ver. O Sacomã é um bairro... o distrito de Sacomã é um distrito recente, né? Portanto, o próprio bairro Parque Bristol é um bairro recente, digo, final do século 20, né? 1930, 1920, né? E na escola, que fica localizada, né, nesse distrito, nós temos junto a MF, né? Nós temos o CEL Parque Bristol,
o SEI Parque Bristol, a EMEI professora Luciana Azevedo Pompermayer, a ETEC Júlio Vargas e o Polo UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, né? Aqui algumas fotos da área externa, né, da escola. Essa é a fachada, né, com a placa da escola, da MF. A área externa, né, como vocês podem ver, a área das escolas, né, da MF, da EMEI, é uma área extensa de um bloco prédio de concreto, né, são essas janelinhas. A entrada da MF fica, na verdade, aqui no fundo, né, não aqui na frente. E do outro lado, né, a gente tem as instalações do CEL, né? Aqui tem a piscina, ali tem uma biblioteca, tem um teatro, tudo ali dentro. Alguns dados da escola, né? Nós temos, a escola tem ao todo 928 alunos, né? Desses, 468 são do sexo masculino, 460 do feminino, né? Num recorte racial, nós temos 41,7% de alunos que se identificam como brancos, 26% de pardos, 2,4% de pretos e 29,9% de alunos que não identificaram pertencerem a qualquer raça, etnia, né? E temos ainda que 3 são estrangeiros e 25 são portadores de algum tipo de deficiência, né? Segundo o site Cultura Educa, né, a MF não possui salas de arte, música e dança, nem uma sala multiuso, porém, em uma das visitas, nós fomos apresentados a um estúdio, né, que a MF montou para desenvolver os projetos concebidos dentro do São Paulo Integral, né, que é o ensino integral da rede. E esse estúdio conta com diversas tecnologias e instrumentos que servem para ensaios, gravações, né, de música, podcasts, etc., e edição de material audiovisual, que eles iam lançar o podcast no ano passado, na verdade, 2019, né, mas por conta da pandemia, isso foi atrasado, né, e eles pretendem, de fato, lançar esse podcast, né, agora em 2022, e a intenção do podcast é que ele seja apropriado pela comunidade do entorno, né, então que a comunidade ali do Parque Bristol possa participar desse podcast também, não só os alunos. Sobre o entorno escolar, né, dos 33 equipamentos, 30 são da área da educação e 3 são da área da saúde, né, não há nenhum... Gente, só uma perguntinha, vocês chegaram aí na escola? Sim. Ah, bom, porque ela tá linda, não tá? Ou não? Depende do que a gente está chamando de linda, mas ela é uma escola muito interessante, ela tem, nos corredores, são colocados todas tem um mural cheio de arte e colagem dos alunos, né? Ela tem espaços muito interessantes. Não, então, linda no sentido, ela foi reformada, não foi? Essa é uma informação que acho que a gente não chegou a perguntar. Não sei se o Cássio chegou a perguntar para ele sobre a reforma da escola. Não, mas só para a gente entender, de qual escola vocês estão falando? Da MF, professora Tartaglacena. Tá. Tá bom. Ela é um CEL, né? Ela fica dentro do CEL. Isso. Ela foi toda reformada. Por isso que essas coisas que vocês estão dizendo que tem lá e não consta na informação do Cultura Educa, é que a informação do Cultura Educa ela é do ano anterior do censo. E essa reforma que foi instalando, ela foi sendo feita. Bom, mas tudo bem, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, não tem nenhum ponto de cultura lazer localizado no entorno, embora seja um pouco próximo ao zoológico e o jardim botânico, né? Ao lado do CEL existe um conjunto habitacional cuja construção é anterior ao centro, né? Então, é provável que alguns alunos da escola sejam moradores desse conjunto habitacional, né? E segundo o censo de 2010,
42% dos domicílios, né, no entorno escolar não possuíam renda, 42,7% viviam com até um salário mínimo, 31% dos domicílios tinham entre 1 e 2 salários mínimos e apenas 0,46% possuíam mais de 10 salários mínimos, né? Então, a gente está tratando de um entorno escolar de classe baixa, digamos, né? Média baixa, não sei exatamente como está essa classificação agora com o IBGE. Mas aqui vocês podem ver, aqui fica a escola, né? Esse é o mapa do site do Cultura Educa. Agora eu passo para a Vitória. Oi, gente, boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos, Vitória. O áudio está um pouco ruim. Bom, quando a Carol apresentou lá no início, ela falou assim, olha, esse é o nosso tema um tanto provisório, porque ao longo do semestre a gente foi e voltou com o objetivo do estágio, a gente conversou lá no início com a coordenação, a gente teve uma outra conversa, boa parte do grupo conseguiu ir visitar a escola. Eu fui, acho que, uma das raras exceções que ainda não consegui, mas a gente se mantém em contato com a direção e, inclusive, a gente quer permanecer com esse elo e com a entrega do que a gente se propôs para além de janeiro, que é quando a escola ainda vai estar ativa a partir do dia 3. E aí, uma dessas conversas que a gente teve com o corpo diretivo da escola, e o Renato, que é o diretor, inclusive formado em geografia, e ele falou que tinha uma vontade muito grande de georreferenciar e de entender um pouco os dados da própria escola. Então, quando a gente colocou como temático o nosso estágio, que a gente entendendo os contextos e as referências, veio de uma vontade muito do corpo diretivo, da gestão da escola, de entender quem são os professores que compõem nosso corpo docente, quais são suas referências, o que eles fazem nas suas horas vagas, como são suas famílias, de onde eles vêm, e a mesma coisa com os estudantes. Então, nesse momento, a gente está numa construção de formulário para ser mandado em conjunto e montada junto com a direção da escola, que a gente vai conseguir entregar aos professores antes deles saírem de férias e se comunicar com as famílias via os canais de comunicação que a escola tem a partir de janeiro. E a partir disso, a gente vai ter um conjunto de dados, tanto em PPT quanto em PDF, para a escola conseguir colocar ali como futuro no seu projeto político-pedagógico para entender e desenhar essas informações. A partir disso, a gente conversando com a Luciana, que foi a coordenadora, inclusive nesses últimos dias, a gente falou assim, olha, vamos olhar para fontes oficiais de informações que a gente tem, e quando a gente tiver essas informações, esses dados, essas informações tabuladas, tanto de professores quanto de estudantes, porque a nossa ideia também é georreferenciar onde estão esses estudantes e onde estão esses professores, vamos olhar para esse amplo contexto que a gente tem de informação. Uma delas seria olhar para a renda. Então, quando a gente olha ali, o mapa ficou pequenininho, depois a gente pode compartilhar, se vocês quiserem, ele em imagem, em PDF, mas no PPT acabou ficando pequeno. A Tartaglia, ela está naquela bolinha branca, onde a Carol está colocando o mouse, ali no distrito de Sacomã. E aí seria uma divisão de faixa por renda de acordo com o censo do IBGE, infelizmente, de 2010, né? Mas assim que a gente tiver um novo censo, esperamos o quanto antes a gente atualiza isso. E aí segue a lógica de padrão do que é essa metrópole e essa cidade especificamente desigual, né? Com uma concentração de renda ali perto da Zona Oeste, no centro, e aí para as periferias, conforme essa periferia se espraia, a gente tem faixas de rendas menores. Pode passar, Carol. Ô, Vitória, você é da geografia, amor? Eu sou da geografia. Esses mapas, inclusive, foi a gente que fez para poder apresentar e dar corpo ao nosso Nossa, projeto. Vocês vão ficar lá com ele mais um pouco, por favor, não é? Vamos. Inclusive, ele é o rei do esforço. O Renato é muito esforçado. É muito. Então, quando eu falei a escola está linda, é porque ele fez um esforço inenarrável de reformar a escola inteira. É inenarrável o esforço que ele fez. Tá bom, mas vai lá, que bom que vocês vão ficar, por favor. O estúdio... O resto dos estágios de vocês lá, com ele. Oi? Vocês deviam de ver se faz o resto dos estágios de vocês lá. Entendeu? Vocês se conheceram agora, não sei como é a composição do grupo, mas se tem gente de outros componentes para fazer lá, a turma de história de lá também é muito interessante, os professores. Os professores de língua portuguesa também. Vocês podiam fazer um bem bolado projeto de parceria de estudantes da USP com essa escola.
Entendeu? A Luciana, inclusive, falou que a partir de janeiro, a partir do dia 3, eles ficam ainda até dia 20, que é quando a gente vai conseguir finalizar essa parte do questionário com os professores, e a partir do dia 3 de janeiro, o convite ficou super aberto para a gente começar a fazer parte desse planejamento do ano letivo de 22. E a ideia é olha, 10 palmas para vocês se fizerem. A gente fecha a nota de vocês, mas vocês vêm no próxima turma, como se diz, vocês serão os tutores da próxima turma de gente que vai para lá. Sabe? Vocês, para ajudar a formação de pessoas em parceria com essa escola, que tem um projeto, que tem uma proposta e que é aberta a troca com vocês. 10 beijos no Renato, vou lá dar. É isso. Tá bom. Inclusive, o Renato, ele se mostrou muito contente, assim, ele até mesmo falou, e a Luciana reiterou, que o estúdio e as reformas na escola são as meninas dos olhos, assim, porque eles se orgulham muito, principalmente do estúdio. E aí um foco maior aonde está o distrito propriamente do Sacomã, que está contornado aí de azulzinho, aonde estaria a escola. E aí, só para a gente entender melhor, essas faixas de renda, elas estão por setores censitários. Setores censitários são parcelas muito pequenas do território, que às vezes pode ser um quarteirão, ou dependendo da quantidade de pessoas no condomínio, pode ser um condomínio inteiro. E aí a gente vê que a escola está localizada nas faixas de rendas menores, entre 1 e 2 salários mínimos. Pode passar, Carol. Aí foi uma relação que a gente teve, a gente falou assim, bom, se a gente não tem equipamentos culturais, como estava no próprio Cultura Educa, perto da escola, como é que se chega a esses equipamentos culturais, pensando a partir das pessoas que moram próxima do Parque Bristol? A gente pegou, num raio de até 500 metros da Escola Tartaglia, linhas de ônibus municipais que passam por ela. E aí a gente chegou nessas linhas. Em verde seriam as linhas com sentido centro-bairro, e em roxo seriam as linhas com sentido bairro-centro. E aí a tabelinha com quais são essas linhas, quais são os códigos dessas linhas, a distância que elas correm, né, do seu início ao seu final, e o horário da sua primeira e última viagem. Mais uma vez está pequeno, mas se vocês quiserem a gente pode disponibilizar em PDF para vocês terem uma olhada, e isso também pode servir para a escola como base para entender, bom, se eu tenho professores que estão vindo do Ipiranga, se eu tenho professores que estão vindo de algum outro distrito próximo, quais ônibus, quais linhas, e o que facilita para ele chegar à escola se ele não vem de transporte particular. Pode passar, Carol. Vitória, tem que fazer roteiros culturais para os estudantes. Então, inclusive, a gente acabou, um dos temas que a gente pegou para tentar mapear esse território é esses equipamentos culturais, porque muito chamou a nossa atenção quando a gente olhou aquele raio-x no Cultura Educa, que os equipamentos próximos à escola não tinha. Então, a gente falou assim, bom, vamos entender os equipamentos culturais. As linhas de ônibus, vocês conseguem fazer algum roteiro? Sim. Eu tenho o projeto aqui no computador, inclusive, eu acabei não subindo para o slide, mas eu tenho um projeto no computador, inclusive, tentando entender quais linhas de ônibus passam pela escola e passam pelos equipamentos culturais do Sacomã. A gente pode colocar isso no slide, mas de qualquer maneira toca. A gente coloca no relatório. Isso. Bom, os equipamentos culturais, quando a gente entende, seriam as bibliotecas, os museus, seriam teatros, cinemas, casas e centros culturais. Quando a gente olha para um total de tudo isso, para a cidade de São Paulo, são cerca de 1.700 lugares que estão em uma dessas especificações. Se a gente faz uma média por distrito, são mais ou menos 96 distritos, se eu não me engano, na cidade de São Paulo. São cerca de 16 equipamentos culturais por distrito. Quando a gente olha especificamente para o Sacomã, a gente está falando de apenas 8. Pode passar, Carol. Aí, só para a gente exemplificar de novo o distrito de Sacomã, e aí os 8 pininhos amarelos dentro do distrito, que seriam 3 bibliotecas, todas públicas, uma delas, inclusive, dentro do céu, onde fica a Tartaglia, 2 centros culturais, um cinema e 2 teatros que ficariam no distrito de Sacomã, um no Céu Heliópolis e um teatro popular do SESI. Pode passar, Carol. Vitória, eles fizeram um projeto de grêmio? Sônia, isso a gente não chegou a discutir, talvez nas reuniões... Não. No planejamento, vocês tocam bala nisso, porque era seu parceiro. Tá. Os grêmios, o grêmio que fizer lá, a juventude que tiver lá, numa discussão de cultura, vai ser muito parceira. Uhum. Bom, lindíssimo.
Bom, e aí, para terminar essa parte mais territorial, a gente fez um gráfico aí, né, chamado gráfico de árvore, para a gente olhar para os distritos de acordo com a quantidade de equipamentos culturais. Então, quando a gente olha Pinheiro, já olha Jardim Paulista, Consolação, Bela Vista, a gente vê um grande número ali de equipamentos culturais, chegando a 100. E aí, quando a gente olha o Sacomã, que está ali circundado em amarelo, são esses 8, onde a gente, quando a gente contrapõe lá com aquele primeiro mapa de renda média, a gente percebe essa territorialização da periferia, e essa periferia sendo periferia não só no sentido estrito de estar longe do centro, mas na relação e na falta de acessos e serviços que aquele espaço vai se constituindo. Pode passar, Carol. E aí eu passo a palavra para a próxima pessoa. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Então, falando um pouquinho mais sobre o nosso estágio, efetivamente, aí a gente dividiu o estágio em 2 partes. Essa parte seria a primeira parte de referenciamento dos alunos ou familiares, né, que responderiam o questionário, e os professores. E aí a gente, então, pensou em dividir os questionários em 3 partes. Uma de identificação, né, do aluno, do professor, aí uma parte para localizar eles, que essa parte a gente usaria para fazer os mapas, né, para poder passar para a escola, e o perfil socioeconômico. E aí essa parte do perfil socioeconômico vem de uma questão que o Renato falou com a gente, que ele soube de muitos alunos que estão sem renda, né, ficaram sem renda durante a pandemia, e ele queria saber como que isso afetou e uma maneira da escola poder ajudar. Então, por isso que, né, o objetivo desse questionário seria atualizar essas informações que ele já tem para poder também ter um pouco mais o quantitativo, entender, né, como está sendo a realidade dos alunos e compreender esses impactos da pandemia. E aí o segundo viés seriam essas avaliações externas que estão ocorrendo, e no caso, né, a prova São Paulo. E aí, né, eles até pediram se a gente poderia ir na escola ver a aplicação dessa prova, e o Cássio foi, e ele vai falar um pouquinho mais sobre, mas a gente foi verificar alguns pontos, né, que seriam as diferenças entre o que a prova diz que mede e o que ela realmente mede, né, na visão da escola, o desempenho da escola nessas avaliações e como as avaliações afetam a política educacional da escola e do país, e qual é o pensamento da escola sobre essas provas. E aí, sobre esses pontos, o Cássio vai falar um pouquinho, que ele esteve lá, né, na escola durante esse período, então ele pode conversar um pouco melhor com elas. Legal. Sou o Cássio, do grupo. Então, né, a prova São Paulo foi feita para as escolas municipais, né, da cidade de São Paulo, né, e aí eles tiveram o problema da aplicação simultânea da prova, o que acabou gerando uma lentidão, né? Eles não tiveram uma infraestrutura tecnológica o suficiente para que as provas pudessem ser aplicadas adequadamente, né? Porque havia muita dificuldade para se baixar a prova em cada computador dos respectivos alunos, né? E também no momento da aplicação da prova, os alunos eles também tinham dificuldade da prova sumir ali no computador, da tela branca, enfim. Né? E era assim, uma prova de matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza. Né? A escola ela tem 13 turmas de manhã e 15 à tarde. Né? Então, se esperou que pudesse responder isso em 2 semanas. Mas eu compareci no segundo dia da aplicação da prova São Paulo e conversando com um dos professores, né, o Wilton, né, ele havia comentado que ele havia conseguido aplicar a prova apenas para 17 alunos, né, do primeiro dia para o segundo. E fazendo uma projeção de cálculos, levaria, né, um período acima de 2 semanas. Né? E aí, né, é justamente isso, né, para a gente perceber que o sistema operacional da prefeitura, né, que é o SERAP Estudantes, ele possa funcionar bem. Né? E porque o que acontece? Os alunos eles têm tablets, né? Então eles podem fazer partes da prova, né? Que são questionários voltados para os pais e para os estudantes nas suas casas, ou até mesmo poder trazer os tablets para a escola. Assim eles podem né, agilizar, né, a feitura da prova, o que também foi uma impossibilidade, porque o que uma vez a Tartagliacena tinha internet no prédio, agora não tem mais.
né? E aí, assim, tinha ainda como forma de tentar sanar, então, uma forma de tentar sanar, né, essa aplicação da prova, tinha alguns tablets, mas eles tentaram rotear o sinal de internet, isso foi impossível de ser feito, porque o sinal de internet não conseguia atender um maior número de tablets, atendia só 1 ou 2, e na sala de computação, onde cabiam 14 alunos, né, havia uma dificuldade, né, dos alunos poderem fazer a prova, né, justamente em função dessa lentidão no sistema, né? E aí é que está, né? Essa prova ela acaba sendo uma forma de tentar buscar recursos, de saber, né, se do aprendizado dos alunos, porque, né, como a Silvia, né, uma das professoras lá comentou, né, tem sido um ano letivo quase que inexistente, né, para os alunos e para as alunas. Então, aí a prova, né, meio que, na verdade, se tornou uma surpresa, porque eles não vão poder utilizar a prova como uma forma de medir resultados positivos, né, como saber poder avaliar os alunos através dessa prova, uma vez que, né, durante o ano eles não tiveram um ano letivo normal, né, foi um ano letivo de pandemia, né, e como eu falei da lentidão da aplicação das provas, né, isso gerou ansiedade nos alunos, né, muitos queriam sair para tomar água, não parava quieto na cadeira ali, conversava com o coleguinha do lado, tirava dúvida com o coleguinha do lado, reclamava, né, porque a prova não estava funcionando, aí tentava fechar o bloco de questões e aí não fechava, tentava finalizar, não finalizava, né, e até mesmo eles perguntavam, né, se a prova então podia ser aplicada no dia seguinte, né, mas aí mais um fator de que dá a impossibilidade de se fazer a prova São Paulo em 2 semanas, né. E aí, né, entretanto, né, o corpo diretivo da EMF, eles consideram, né, que a prova São Paulo é um instrumento de avaliação condizente, né, com relação ao currículo escolar. Eu mesmo verifiquei questões da prova, né, e tinham boas questões, com certeza os blocos de questões ali, eles realmente possuíam um ótimo grau de avaliação, né. Entretanto, né, o que nós podemos verificar foi justamente essa questão da impossibilidade de ser uma prova digital de fato, né, em função dessa forma que a prefeitura buscou aplicar, uma vez que ela não tinha recursos tecnológicos, né. E é isso, né. Como eu falei dos tablets, né, a escola disponibilizou tablets para os alunos, né, não tinha sinal de internet no prédio, né, e a prova São Paulo é considerada pela coordenadoria da escola importante, né, em razão da pandemia do seu recesso escolar, né, então acaba se mostrando como um parâmetro da defasagem escolar para o planejamento de 2022, né, ou seja, né, eles vão pelo menos tentar, a partir da prova São Paulo, buscar uma noção de aprendizado dos alunos, né, e aí eles, né, assim, eles informaram que as aulas virtuais não tiveram um efeito, né, não surtiram efeito por inúmeros problemas, né, porque nas casas as crianças não tinham acesso à internet, né, por não estarem informadas da aplicação de aulas virtuais, né, e até mesmo, né, em função da face das notificações escolares, né. E o interessante é que, né, assim, houve, né, um retorno presencial, né, e logo em seguida a prova São Paulo, e os pais, né, eles se alertaram do retorno às aulas em função da prova São Paulo, né, eles acreditavam que a prova São Paulo era a avaliação oficial para os seus filhos passarem de ano, né, mas né, a prova São Paulo é, na verdade, uma avaliação externa, né, os professores, eles tinham suas próprias avaliações internas para que as crianças, né, os alunos e as alunas pudessem concluir o ano letivo, né, e poder, né, passar de ano, né. E aí também uma informação que nós conseguimos deles, né, que com relação à prova São Paulo, cada escola tem posicionamentos diferentes, né, com relação à prova, né. Já a Maria Tartaglacena, né, ela vem cumprindo com o que está sendo pedido e se esforçando o máximo que pode para poder aplicá-la, né. E essa efetivação da aplicação da prova possibilitará uma noção de possíveis resultados não satisfatórios, né, pois a pandemia afetou o desempenho escolar dos alunos
em grande medida, ainda mais aqueles em processo de alfabetização, ou seja, tinha, né, na escola, né, crianças que com dificuldade, né, de poder, de se estavam realmente alfabetizadas, né? Acredito que é isso, né? Então, um dos recursos que a MF encontrou foi se comunicar com as famílias através de Facebook, né, e também um número de celular, WhatsApp, né, para poder estimular os pais a levar as suas crianças para a escola e assim poderem fazer a prova São Paulo. Finalizou o meu aí, muito obrigado. É isso. Bom, então vou começar falando um pouco para vocês sobre a escola, né? A Enzo, que nem sempre se chamou assim, a escola existe desde 2000. Antes ela se chamava Escola Municipal de Ensino Fundamental Estrada do Congo, que é o endereço da escola, e em 2005 ela ganhou o nome de professor Enzo Antônio Silvestrin, que foi um professor da rede municipal. É uma escola grande, tem 964 alunos, né, só de ensino fundamental. A maioria deles dos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, 508 alunos, e um pouco menos da metade dos anos finais, né, do 6º ao 9º ano. A equipe de gestão escolar, de gestão da escola, né, é formada pela Sandra, diretora, e as coordenadoras pedagógicas, a Lívia e a Osmarina. Também tem 2 assistentes de direção, mas a gente teve muito pouco contato com eles durante o estágio. As pessoas com os nossos pontos de contato na escola foram as 3, a Osmarina ainda mais do que a Lívia e que a Sandra. Aqui, falando um pouco sobre o território onde a escola está localizada, né, na cidade, a gente tem um mapa dos distritos da cidade de São Paulo, e a escola está no bairro de Parada de Taipas, no distrito de Jaraguá. Aí no mapa estão pintados os distritos de Perus, que é o que está mais ao norte, e embaixo tem o distrito de Jaraguá, onde está localizada a escola. Aqui a gente tem uma imagem, essa eu tirei do Google Earth, onde está, enfim, no centro tem o Marco Zero da cidade, e a escola ali mais ao norte, já numa região numa região periférica, próximo a Caieiras e a Serra da Cantareira. O nosso primeiro contato com a escola foi através do PPP, né, do Projeto Político Pedagógico, o documento que quando a gente começou o estágio, o documento aprovado, o documento com o qual a gente teve contato, foi aprovado em dezembro de 2020, agora mais agora para o final do semestre, foi aprovado um outro documento. E esse é o tema do PPP, do documento mais recente, né? Ser e pertencer à desconstrução das ideologias impostas. E esse era alguns dos temas que chamou a minha atenção em particular, que, por exemplo, o resgate da ancestralidade e fortalecimento da cultura brasileira em oposição a práticas e ideologias dominantes. O diálogo com o território também era um assunto que estava super presente no PPP, e o tema da educação antirracista, uma educação transformadora e valorizando a diversidade. Também o PPP tem vários pontos em que eles priorizam o trabalho coletivo e interdisciplinar. Depois que a gente fez a leitura do PPP, a gente marcou uma reunião com a direção e a coordenação pedagógica. Dessa reunião participaram a Sandra e a Osmarina. Elas apresentaram a escola para a gente pôde tirar dúvidas sobre o PPP, e um dos temas, assim, eu acho que o tema central da reunião talvez tenha sido, enfim, já que o PPP preza e discute temas importantes, assim, na formação de jovens e adolescentes, enfim, discute questões de gênero, educação antirracista, a gente imaginou que isso pudesse causar conflito. A Sandra, ela está na escola desde 2017.
Então, em 2018, que coincidiu também ser um ano de eleição, e enfim, que a gente viu uma onda super conservadora e reacionária, isso também, a escola enxergou isso, né? Houve vários momentos de conflito com famílias, algumas até sob influência de movimentos como Escola Sem Partido. Por isso houve momentos de embates ideológicos, né, com famílias. Isso, porém, teve um lado assim legal, algo legal que a gente observou, por exemplo, foi que, enfim, pais que não estavam satisfeitos ou que não estavam de acordo com esse tipo de discussão, né, na escola, começaram a buscar outras escolas para os seus filhos, e a primeira coisa que eles faziam quando chegavam às escolas era pedir o PPP e saber se as escolas que eles estavam visitando, as escolas em que eles queriam colocar os seus filhos, eles pediam PPP e queriam saber se elas estavam alinhadas com o pensamento da família e se esse tipo de questão que é discutido no ENSO não ia ser discutida na escola. Bom, o momento seguinte de encontro nosso com as escolas foi o do encontro que houve com as escolas da região noroeste, né, com a parceria do NAI e a supervisão da região noroeste. As escolas se encontraram e fizeram apresentações dos PPPs, mas não somente, também houve momentos de intervenções culturais, escolas da região, não só EMEFs, mas SEIs e CIEJAs também. Eles apresentaram os projetos, né, os principais projetos da escola, como a Festa de Cultura Popular Brasileira, que ela acontece no lugar da Festa Junina, os TCAs, que são os trabalhos colaborativos de autoria, né, a partir do 6º ano na escola, tem meio que um movimento de aproximação à pesquisa, então os alunos são meio que orientados por alguns professores, né, segundo o tema de interesse, e esse momento é um momento de tutoria, eles fazem um trabalho de pesquisa que, enfim, ganha complexidade dependendo da idade dos alunos e do ano em que eles estão. Passeios que ocorrem e são realizados pela escola, no sentido de garantir o direito à cidade aos alunos. Às vezes eles contam com tag, por exemplo, para realizar esses passeios, né, que é o transporte escolar gratuito. Às vezes não, às vezes eles fazem passeios com caronas que eles conseguem, de algum professor que consegue arranjar uma carona, ou de pai de algum aluno que consegue arranjar alguma carona. O Novembro Negro, apesar do tema de educação antirracista tá dentro, ser discutido ao longo do ano dentro das disciplinas, também existem atividades específicas. Outra atividade, outro projeto é o do Cubo Mágico, que também está super relacionado ao acesso à cidade, porque as crianças envolvidas nos projetos participavam de eventos de Cubo Mágico na cidade, que são eventos, eu conheço muito pouco, mas pelos relatos que a gente ouviu dos professores, são eventos dominados por estudantes de escolas particulares. Então, é super importante marcar a presença dos alunos da EMF nesse tipo de evento. O coral Educantos, um projeto da escola também que está super relacionado a um dos pontos do PPT, que é de integração ao território. Desse coral não participam apenas os alunos da EMF, mas também de outra escola do território, a Escola Estadual Ítalo Betarello. Participam os alunos, professores e familiares também. Quem coordena esse projeto, né, a regente do coral, é a professora de inglês da escola. Outro projeto realizado pela escola também foi o do curso para ATS, né, que são os auxiliares técnico-educativos ou educacionais, ou assistentes. Enfim, o curso ele foi dado para pessoas do território, né, não somente pais de alunos, e ele foi montado por professores, né. Semana da Cultura Periférica também é um evento que acontece, mas o evento que mais chamou a atenção, assim, o principal e do qual a gente participou também foi o Espaço Diversidade e Educação Haiana.
a gente participou desse evento. O espaço de diversidade e educação, ele surgiu como um espaço de formação inicialmente pensado para estagiários. A escola tem vários projetos e recebe estagiários de diversas universidades, públicas e privadas, né? Porém, estágios nos quais, às vezes, não somente observação, mas também intervenção, eles são principalmente de alunos da USP, da Unicamp, da UFSCar e da PUC. E esse espaço surgiu a partir de uma situação de racismo que uma aluna relatou durante uma atividade realizada por estudantes do curso de psicologia da PUC. Enfim, eles não estavam sozinhos, estavam com a professora também. A aluna relatou uma situação de racismo, a aluna foi acolhida, né, a dor dela foi acolhida, porém não foi visto ou identificado aquilo como se ela tivesse sido vítima de uma situação de racismo, como ela foi, né? E aí a Osmarina, né, conversando com uma outra professora da escola, pensou que talvez também fosse importante, né, já que a presença dos estagiários, né, de universidades é bem forte na escola, se eles fizessem um momento de formação para os estagiários, né? Então a gente participou de 3 encontros, né, com estudantes de outras universidades. Dos encontros dos quais a gente participou, estavam alunos dessas universidades, né, da PUC, da Unicamp e da UFSCar. O primeiro foi mais de apresentação do PPP, a gente conversou com os professores também, isso foi legal porque foi o primeiro momento que a gente conversou com os professores da escola. O segundo foi sobre as lutas da classe trabalhadora, a gente falou sobre a greve, da qual a escola participou, falou sobre o Sampaprev, e o terceiro encontro foi sobre educação antirracista, que para mim foi o mais importante, assim, o mais produtivo. O espaço de formação AIANA, que inicialmente havia sido criado para a formação dos estagiários apenas, ele se expandiu e existem GTs, né, grupos de trabalho, no qual participam famílias de alunos da escola, porém não é uma participação super ativa, não. O GT de Educação Integral, por exemplo, ele é coordenado pela Osmarina, né, a coordenadora pedagógica da escola. Eles têm um grupo, tem 11 famílias, mas que ela diz que dessas 11 famílias, 2 ou 3 só participam ativamente. Esse é um projeto, né, uma ideia que eles tiveram. Isso foi realizado, esse mural foi pintado durante o ano de 2020, né, e surgiu sob o nome de Grafias de Resistências Escolares. Esse mural foi pintado pelo Ré, um artista do território, e também pelo Tuilé, que ele é professor de geografia do território e também é um artista. Ele não é professor da MF, aliás, ele é professor de outra MF, né? Ele não é professor da ENS, professor de geografia da MF Estação Jaraguá. E, enfim, está super relacionado tem elementos que dialogam com o filme Pantera Negra, né? Essa é uma aluna da escola, a Letícia, né, que aqui nesse mural representa todos as estudantes e os estudantes da escola. Aqui ela está fazendo a saudação de Wakanda, do filme Pantera Negra. E a escola tentou, né, isso foi mais ou menos um pouco depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos. Também em 2020 aconteceu o assassinato de um homem negro no estacionamento do Carrefour no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em Porto Alegre. Na região tem três comércios assim super grandes. O Atacadão, né, o hipermercado atacadista, né, que é do Grupo Carrefour, um Sonda e tem um shopping. Eles tentaram patrocínio para fazer esse mural, porém não conseguiram de nenhum deles. Eles fizeram uma vaquinha online. Eu até cheguei a acompanhar lá depois, eles não alcançaram o valor que eles queriam. Então, eu imagino que, por exemplo, uma parte do valor que eles pensavam para o mural era para pagar os artistas, né, o trabalho dos artistas. Imagino que eles não foram pagos por isso. E, enfim, foi só para custear a pintura mesmo.
Essas são fotos de uma visita que a gente fez à escola. Essas pessoas, esses garotos que estão usando a quadra não são alunos da escola, né? Está super linkado com um dos pontos que estava no PPP, que é da escola prezar o diálogo com o território. São pinturas tem pinturas da Maria Bonita, da Clara Nunes, Tarsila do Amaral, várias figuras femininas estão pintadas na escola, inclusive relacionando aquele momento de embate ideológico que teve durante 2018, que foi bem presente, marcante na escola. Um dos pais, segundo a direção, chegou a comentar que ele perguntou, mas por que vocês têm tanta Marielle pintada na escola? Enfim. Essa portinha aí na segunda imagem ela não é usada mais, enfim, inicialmente ela foi pensada para os pais, enfim, serem atendidos por ela, mas ela não é usada mais, os pais precisam entrar na escola para serem atendidos, né? E aí uma discussão que surgiu no terceiro encontro, né, do Espaço Ayana, que foi aquele justamente sobre educação antirracista, e algo que me deixou bastante inquieto, assim, que está no PPP, né? Esse primeiro gráfico é sobre a população que reside nas áreas próximas da escola, né? Mais da metade se declara branca. Quando a gente olha o perfil dos alunos, isso não confere. A maioria não se na verdade, os pais, né, não declaram seus filhos brancos. E alguma parte também não declara, sendo pertencente a nenhuma grupo de raça ou cor. E aí eu vou ler um trechinho do PPP que me causou inquietação, que eu até levei na terceira reunião, que a escola, no seu PPP, fala: em relação ao recorte étnico-racial, 34,8% se declarou parda, 54,6% branca e 9,9% preta, 0,6% amarela. Dados reveladores da diversidade, mas também de uma certa predileção de arquétipos étnicos hegemônicos em detrimento de identidades étnicas historicamente desprivilegiadas. A escola ela sabe que um levantamento quantitativo de autodeclaração, né, étnico-racial é um tema super importante, mas ele ainda não foi feito, né, mas pela conversa que a gente teve, né, com a equipe de gestão e dos professores, há relatos, né, e testemunhos das famílias que viram a tomada de consciência e o posicionamento político diante de questões de negritude por parte dos alunos, assim, super forte, assim, não que o aluno não seja sujeito da própria vida, mas que a escola tenha contribuído bastante para isso. Isso é um tema que, assim, particularmente, assim, isso é algo super subjetivo e particular, mas que, assim, eu achei super, super interessante, porque minhas experiências próprias, assim, em ambientes escolares, assim, isso é um tema que para mim é super, super, super importante e que, sei lá, talvez se eu, não só eu, né, mas enfim, outras pessoas que tivessem tido esse tipo de formação identificariam mais fácil, né, mais facilmente situações de racismo e também saberiam reagir a situações de racismo mais facilmente.